Glória a Deus, boa noite, igreja. A paz do Senhor reine sobre a sua vida, sua casa, sua família. Você que está conosco online, você é bem-vindo. Você está aqui conosco pelo Espírito e pela fé. E nós também estamos aí com você pelo Espírito e pela fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de trazer a Tua palavra neste lugar. Que o Teu poder, a Tua palavra, a Tua força, a Tua plenitude encha cada filho, cada filha, cada irmão, cada irmã que está, Senhor, buscando a Tua palavra, sedento da Tua palavra, com fome, com sede da Tua glória. E eu quero, em nome de Jesus, clamar para que o Senhor, em nome de Jesus, traga agora a Tua força sobre ele e sobre ela, a Tua cura, a Tua graça, a Tua alegria, a Tua glória. Assim como Ezequiel viu a glória do Senhor, que cada um que aqui está veja a glória do Senhor, que cada irmão que está na sua casa veja a glória do Senhor. Em nome de Jesus, coloque a mão na mente e outra no coração e declare, em nome de Jesus, de bom ânimo, de bom grado, eu abro a minha mente e o meu coração, recebo a palavra do Senhor, porque eu reconheço o poder deste lugar e o valor deste momento. Em nome de Jesus, amém. Pode pôr o slide da palavra. Temos quase 70 aparelhos ligados. Imaginando que em cada casa tenha 3, 5, amém? Glória a Deus. Eu vou dar continuidade à palavra de domingo. Quem ouviu a palavra de domingo diz, glória a Deus! Nós falamos sobre Ezequiel. Ezequiel, ele era um profeta no meio dos cativos. Um profeta no meio do exílio. E, na verdade, ele era o sacerdote. E no meio da crise dele, que seria a crise da pandemia como a nossa, mas no caso dele era bem pior, porque eles estavam na posição de escravo. Eles eram escravos. E Ezequiel, de sacerdote, virou profeta em meio ao exílio. E Deus vai fazer com que você se torne o profeta da sua geração, da sua casa, da sua família, da nossa fronteira, em meio a esta crise que nós estamos enfrentando, do exílio, da pandemia, do ter que ficar em casa, o culto ter que ser mais cedo, uns não podem vir, e tem toda uma situação que nós estamos enfrentando. Muitos perderam trabalho, outros tiveram que se reciclar e aprender novos trabalhos. Então nós tivemos muitas transformações nesse período. E ali, no livro de Ezequiel, a palavra diz que ele estava chorando à margem do rio Quebar. E eu falei domingo que o rio Quebar é um rio de lamento, é um rio de desespero, é um rio onde você perde a força, onde você não tem mais os seus sonhos, porque o profeta Ezequiel até então, até esse momento, ele não era profeta, ele era sacerdote. E ele foi treinado, ele foi preparado. Pode tirar essa imagem daí, que os irmãos estão olhando para a imagem, estão olhando para mim. Quero que olhe para mim, estou te dando a introdução da palavra. Olha para mim. E ele foi treinado e preparado para ele ser um sacerdote, mas ele não podia exercer. Imagina você tendo que ser treinado, preparado para assumir uma posição, chega na hora, tudo vai embora. Acabou-se o sonho, acabou-se os planos. Mas quando acabam os planos, Deus aparece com novos planos. E os planos dele são perfeitos e melhores para as nossas vidas. Amém? E aí nós lemos tudo o capítulo 1 do livro de Ezequiel. E como você começa a ver as visões que Ezequiel teve, ele fala assim, estava eu à margem do rio Quebar, mas mesmo à margem do lamento, à margem do choro, à margem da desesperança, ele ousou olhar para o céu.
E quando Ezequiel olha para o céu, a palavra diz que os céus se abriram. E eu profetizei domingo que os céus se abriram sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre seus planos, seus sonhos, seus alvos, mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade. Amém? E assim então nós fechamos a palavra domingo. E aí, eu falei para você que nem Steven Spielberg tem tanta imaginação como Ezequiel teve, porque as visões que ele teve foi coisa de doido. Eu queria trazer para você todo o contexto da visão e toda a revelação da visão, mas o tempo não é útil. Não é o suficiente, aliás. Então, hoje nós vamos falar só de um pedacinho, e o bispo me dando oportunidade, eu volto de novo, para a gente falar a outra parte que é as rodas, e aquelas rodas cheias de olhos, que é o que o profeta viu. Mas hoje nós vamos falar só de uma parte, e vamos rapidamente, porque o tempo corre. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Ezequiel 1, 10. Marisa, Perla, Gleice, Sinara, abra aí a sua Bíblia, Ezequiel 1, 10, Rosimeire, Guerreiros da Fé, Johnny, pastora Magda, Igor, Rita. Você vai ver que Ezequiel teve visões de Deus. E era como se Deus estivesse falando, você conhecia um Deus só no templo, mas eu não sou um Deus regional, eu vou atrás de você na sua dor. Amém? E aqui no versículo 10, a semelhança, ele viu então 4 seres viventes, e no verso 10 diz assim, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito, todos os 4 tinham um rosto de leão. Então, o profeta Ezequiel, ele teve visões de 4 seres viventes, sem falar que ele viu a base, ele viu fogo, ele viu um monte de coisa. Mas aqui, nós nos concentrando hoje, nesses 4 seres viventes, a palavra diz que esses 4 seres viventes tinham um rosto de homem, mas quando virava para o lado direito, meu lado aqui, seu lado aí, quando virava o rosto daqueles seres viventes, virava para o lado direito, se transformava em rosto de leão. E aí diz que quando virava para o lado esquerdo, rosto de boi. E se virava para trás, rosto de águia. Para frente, rosto de homem. Que negócio esquisito. Quando você lê as visões do profeta Ezequiel, você fala, o que é isso? Esses 4 seres tinham 4 asas, tinham as suas asas, e debaixo das asas saíam mãos. Então você começa a ler o livro do profeta Ezequiel, você começa a dizer, falar, meu Deus, o que tu queres falar com esse negócio aqui? Mas você bem sabe que tudo foi criado para glorificar o nome de Cristo. Amém? Pode passar, querido, por favor. Tudo foi criado para expressar Cristo. Em Ezequiel nós temos uma ilustração do caráter de Cristo. Todo o Antigo Testamento era a sombra das coisas que viriam no Novo. E você acha que o Pai, Deus, se manifestando em visões para o profeta Ezequiel, não ia mostrar para Ezequiel o seu filho? Quando você lê o capítulo 1, você fica falando, meu Deus, que visão é essa? Então, esta visão desses 4 seres, nada mais é uma ilustração do caráter e do papel de Cristo, através da revelação que o profeta teve. Ele é descrito como leão. Tem leão aí? Leoa. Ele é descrito como leão, como boi, como homem e como águia. Lá em Ezequiel 10, 1:10 e também 1:14.
Você sabia que o número 4 na Bíblia fala de totalidade? O número 4 na Bíblia fala de plenitude, fala de completude. Quantos são os limites da terra, conforme Isaías, capítulo 11, verso 12? Capítulo 11, versículo 12. Quantos são os limites da terra? 4. Quantos são os ventos? 4. Quantos são os pontos cardeais? Quantas são as estações do ano? E quantos são os evangelhos? 4. E quando você vai para Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, você vê o leão. Em Marcos, você vê o boi. Marcos, a partir do capítulo 10 em diante, o discípulo Marcos, ele usa 6 capítulos para falar do sofrimento de Jesus. Lucas, Jesus é o homem que entra dentro de casa. E o Evangelho de João, Jesus é a águia, Jesus é o Deus do sobrenatural. Então, o que quer dizer a visão do profeta Ezequiel para a minha vida? Tipo assim, e o Kiko, né? E o que eu tenho que ver com isso? Você tem muito a ver com isso, porque Deus se revelou ao profeta Ezequiel em meio ao exílio. E Deus quer revelar o filho dele em meio ao seu exílio, em meio ao seu rio Quebar, em meio à sua dúvida, em meio às suas dores, em meio aos seus traumas, em meio às enfermidades. Ele também quer revelar a você o filho dele. Se é para Jesus, é mais forte. Aleluia. Deus quer que você conheça, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 18. Efésios 3, verso 18. A palavra do Senhor diz que Ele quer que nós compreendamos o comprimento, primeiro a largura, diga, abra aí, você que está em casa, aproveita para fazer exercício, que eu acho que você não fez hoje ou já fez, senão eu vou estar em pecado aqui, né? Estou te julgando, né, meu irmão? Perdão. Mesmo fazendo exercício, vamos fazer exercício. Diz assim, largura, diz assim, comprimento, profundidade e altura. Fica de pé, por gentileza. Diga, eu falo e você repete. Você de casa repete, os irmãos aqui me ajudam. Efésios 3:18. O Pai me convida para compreender qual é a sua largura, qual é o seu comprimento, qual é a sua profundidade e qual é a sua altura. E eu quero entrar nessa onda poderosa de poder. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Então, como os 4 seres revelam a Cristo para o profeta Ezequiel, Deus falando para Ezequiel, você está olhando para Jerusalém, o templo foi destruído, sacerdote você não vai ser mais, mas você pode ser a glória do meu Cristo aqui nessa Babilônia. Ezequiel, você não pode cuidar do templo, limpar o templo, atender no templo, porque não existe mais templo. Eu quero dizer para você, Ezequiel, que eu estou indo até você e estou fazendo de você o meu templo, e você vai se levantar como profeta na sua geração. E aí Deus olha para essa fronteira, Deus olha para Pedro Juan, Deus olha para Ponta Porã, Deus olha para você na sua casa e diz, você pensa que você sabe tudo, você ainda não sabe nada. Eu te convido para entender a largura, a profundidade, o comprimento e a altura da minha glória.
E aí nós temos que correr porque a palavra é grande e o tempo é curto. Vamos ver, leão. Leão significa autoridade e realeza. Nas savanas africanas está o maior algazarra dos animais. Mas quando o leão chega rugindo, todos os outros calam a boca. Jesus, a palavra diz em Apocalipse 5, que ele que tem autoridade. O leão é o rei da floresta, é o rei dos animais, é ele que tem autoridade. Em Apocalipse 5:5 diz que Jesus tem autoridade. Você precisa, pelo amor de Deus, parar de falar asneira, parar de falar que não dá, que não consegue, que não dá conta, que não é para você. Você tem alguém que tem autoridade. Chama a autoridade do leão. E aí Mateus apresenta Jesus como leão. A palavra diz em Mateus 7:29 que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo em período de que nós somos, parece que não só atribulados, mas há uma pressão psicológica, mental, espiritual. Nós precisamos nos levantar com cara de leão, com cara de autoridade, porque nessa terra tem um corpo e a palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo? Então você é um leão, você é uma leoa do reino. Aleluia. Autoridade não só para curar, mas a palavra diz em Mateus 9:6 que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Mateus, a completude do evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus revela Jesus como leão. A palavra diz que o centurião, um homem chefe da guarda de grande patente, o centurião, ele reconhece Jesus como quem tinha autoridade. Está lá em Mateus 8:9, vai ler na sua casa, que aqui não dá tempo. Esse centurião tinha um servo e ele falou: Jesus, eu preciso que o meu servo seja curado. Jesus falou: estou indo na sua casa. Epa, gritou o centurião, não sou digno que entres na minha casa, mas eu sei que tu és homem de autoridade. É só você liberar uma palavra, basta uma palavra e o meu servo ficará curado, porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo a um servo vai e este vai, eu digo a um soldado vem e esse soldado vem, e eu sei que a hora que você disser para o mundo espiritual, fique curado o servo do centurião, o meu servo estará curado. Pode aplaudir a Jesus. Só isso aqui já dava uma palavra. Só isso aqui já dava uma ministração para você tomar posse da tua autoridade, meu irmão. Você tem aquele que tem autoridade. Você tem aquele que exerce autoridade acima dos governos, acima da medicina. Ele é o maior, ele tem autoridade, autoridade final, palavra final é dele. E nós somos chamados para viver a autoridade de Cristo sobre nossas vidas. A palavra diz lá no livro de Mateus 28:18, toda autoridade foi lhe dada nos céus e na terra. E ele nos manda, ide e fazei discípulo. Sabe, Deus te deu essa autoridade. O que você está fazendo com a autoridade dele na tua vida? Somos, a Bíblia diz em 1 Pedro 2:9, raça eleita, sacerdócio real, somos povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor.
A igreja precisa viver com autoridade. Você precisa orar com autoridade. Você precisa adorar com autoridade, levantar com autoridade, acordar de manhã e dizer: eu tenho autoridade do céu e na terra. Jesus me deu autoridade. Jesus disse que se eu pisar em serpentes, escorpiões e forças do mal, nenhum dano eu teria, porque eu tenho autoridade. Jesus é o leão, sempre que está rugindo. Ele ensina com autoridade, ele cura com autoridade, ele expulsa demônio com autoridade. Mas essa não é a única cara de Jesus. Essa não é a única faceta de Jesus. O profeta Ezequiel também viu que aqueles 4 seres viventes tinham cara de boi. Vamos virar para aqui à direita, cara de leão. Virando para a esquerda, cara de boi. O boi é um animal muito útil no campo. Ele servia para carregar carroças, jugos. Na época, hoje é tudo com máquina, mas antes era assim. O boi carregava as cangas, servia para arar a terra, derrubar milho, debulhar milho, fazer trabalho para o homem. Trabalho que o homem, na sua força, não conseguiria, mas o boi conseguiria. Trabalhos difíceis para o homem executar. Jesus se manifesta na tua vida como um boi. Aquilo que você não consegue executar. Ele veio para pegar o jugo pesado. Ele diz: o meu jugo o teu jugo é pesado, mas o meu fardo, o meu jugo é leve. Vem. Amém? Então, Jesus veio como um homem boi. Além disso, a carne, o leite serve para alimento. O boi é um animal literalmente que serve. Jesus veio carregar o nosso jugo e tornar os nossos fardos mais suaves. Jesus disse lá em Marcos 10, que é onde ele se revela como boi: quem quiser ser grande, que sirva a todos. Jesus também diz em Marcos 10, 45, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como sacrifício em prol de muitos. Jesus, o boi que foi sacrificado como oferta viva, e nós estamos chegando nos dias de Páscoa. Você precisa entender que a carne do boi, Jesus fala: quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem pacto comigo. Você precisa entender que Jesus deu a carne dele moída. A carne de Jesus virou carne moída. Jesus virou carne moída na cruz. Ele deu o sangue dele na cruz. Ele deu a vida dele como um boi sacrificado em prol de você, para que você não fizesse coisas difíceis. As difíceis são de Jesus, as fáceis são para você, porque a palavra diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele veio levar sua canga, ele veio levar o seu jugo, ele veio te servir, meu irmão. Portanto, você precisa também servir as pessoas. Quem quiser ser grande, que sirva a todos. Nós precisamos servir aos hospitais, servir às famílias, servir aos carentes. A igreja precisa servir como Jesus serviu. E eu vou passar porque o tempo está indo embora. Marcos também enfatiza essa paixão. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos principais sacerdotes, morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:32 ao 34. O Evangelho mostra que o Filho de Deus está disposto a sofrer pelo seu povo.
A igreja foi chamada para servir. E sabe como que você vai servir, meu irmão? Sabe como que eu vou servir? Aqui está, a Bíblia diz em Marcos 8,34. Jesus diz várias vezes: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Visitar os enfermos, presos, asilos, orfanato e tudo mais. E eu não sei se vai dar tempo. Vamos lá para Jesus homem, se não der tempo a gente, né? Que hora que termina? Daqui 10 minutos eu consigo. Não, então parei então. Vamos fazer terça que vem então essa parte. Vamos obedecer, né? Amém? Então hoje nós ficamos com Jesus autoridade e Jesus servo. Semana que vem, tá bom. Tá, e vamos terminar, senão vai passar muito acelerado. Semana que vem nós vamos falar do Jesus homem, que se relaciona com as pessoas, e o Jesus águia. Amém? E aí eu tenho certeza que Deus vai, com essas duas mensagens, frisar no teu coração que você tem autoridade, que você tem poder, mas mesmo com essa cara de autoridade, mesmo com esse poder todo, você também pode servir as pessoas. Servir através das orações, servir através das intercessões. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Senhor, eu quero em nome de Jesus entregar diante de Ti, Senhor, nossas vidas. Te agradecer por essa mensagem do profeta Ezequiel, que estava chorando à beira do rio Quebar, e ali ele ousou olhar para o céu, e quando ele olhou para o céu, ele teve visões de Deus. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã, cada família de autoridade, de poder, em nome de Jesus, se levante com cara de leão, cara de leoa. Quando as savanas africanas, os animais andam na maior algazarra, o leão dá um rugido, tudo aquieta, tudo para, porque o rei chegou. Ouça o rugido do leão em favor da tua vida. Ouça o rugido do leão em favor das tuas causas perdidas. Ouça o rugido do leão em favor dos teus medos, pânicos. O leão chegou. Essa enfermidade vai ter que se calar. Essa enfermidade vai ter que se dobrar diante da autoridade das autoridades. Em nome de Jesus agora, que se encurve diante da autoridade de Jesus, todo principados e potestades e hóstias da maldade, que operam no mundo tenebroso, trazendo enfermidades nessa fronteira, nós ordenamos como igreja, a igreja se levanta com voz de autoridade e poder. Quem manda nessa terra, nessa fronteira é a igreja. A igreja determina, a igreja manifesta a autoridade de Cristo. E na autoridade de Cristo, nós mandamos com que os anjos que trabalham com espadas desembainhadas de fogo, e com carruagens de fogo, e com correntes de fogo, comece agora a acorrentar, em nome de Jesus, toda espécie de malignidade que há nessa fronteira. Que o exército numeroso de anjos do Senhor comece agora a grande batalha espiritual para trazer vitória natural. Em nome de Jesus, nós colocamos os familiares, colocamos os enfermos, colocamos a nossa sociedade diante de Ti e declaramos na autoridade de Jesus, ela serve ao Senhor. E como boi, Pai, nos ensina a tirar o jugo do pescoço do nosso irmão.
Nos ensina a servir um ao outro. Nos ensina, Senhor, a ser, ó Pai, como pequenos cristos nesta fronteira. Meu Deus, todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Você que tem negado a si mesmo, pegado a sua cruz e vindo até Jesus, saiba, maior é o que serve.